E agora, por gentileza, convido o Fábio Furtado, da Solar Z. Obrigado aí para quem está até agora acompanhando as palestras. Agora já foi. Aqui está aparecendo já para mim. Show de bola. Bom, cara, primeiro eu queria dizer que eu estou, cara, muito feliz de estar aqui com vocês. Para quem acompanha a Solar Z sabe que desde o ano passado eu estou lá no online, fazendo live, fazendo webinar. E de uns 2 meses para cá, depois da Intersolar, tive a honra, o prazer de estar perto de vocês e trazer um pouco para vocês de um tema que até um tempo atrás ele era, vamos assim dizer, massacrado por todo mundo, que é o pós-venda no mercado de energia solar. No começo do ano passado, a gente lançou a nossa solução, mas muito além da solução, a gente começou a conversar com vocês para entender como é que vocês viam o pós-venda. E era assim, unânime, eram pouquíssimos integradores que efetivamente falavam, cara, eu faço pós-venda, é importante pós-venda, é legal pós-venda, muito pelo contrário. Todo mundo falava, cara, pós-venda é horrível, pós-venda é chato, só dá dor de cabeça, é custo. E aí, desde fevereiro do ano passado, a gente criou o MPS, que é o método pós-venda solar, e a gente vem trazendo para o mercado, né, essa mudança para mostrar para os integradores que o pós-venda, além de ser algo realmente necessário no dia a dia para proteger o integrador de algumas coisas, ele traz receita e muita receita recorrente e antecipa algumas coisas. Então, como o nosso tempo é curtinho, o objetivo aqui não é apresentar o Solar Z, tá? É trazer para vocês o que é essa metodologia de pós-venda e mostrar para vocês como isso é importante no dia a dia do integrador, ok? Então, só para quem não me conhece, eu sou hoje o diretor comercial e de marketing, um dos fundadores da Solar Z. Cara, não tenho nada relacionado com engenharia, minha formação é em contabilidade, com MBA em finanças. Durante 15 anos eu trabalhei como auditor na KPMG e na Deloitte, então auditei Siemens, Chocolates Garoto, vim totalmente de uma área consultiva, e eu acho que é por causa dessa experiência de trazer consultoria no dia a dia das empresas que eu acabei trazendo isso para o mercado de energia solar junto com a Solar Z, ensinando os integradores. E eu estou na Solar Z vai fazer mais ou menos 3 anos agora, né? Isso já contando, né, o projeto é um pouco antes do início do ano passado. E aqui está um pouco desatualizado, a gente já bateu esse mês, deve fechar o ano com 2.500 integradores já treinados na Solar Z. Então, desde fevereiro, quem acompanha a gente lá de trás, a gente mensalmente, e às vezes semanalmente, faz treinamentos com tudo relacionado à parte de gestão, finanças, marketing, vendas, e a gente deve fechar o ano com 2.500 integradores treinados. Tá? Hoje a Solar Z, ela já passou de 100 mil usinas monitoradas pelo Brasil, também está desatualizado esse número, e só um diferencial que a gente tem, que isso é o ponto-chave no pós-venda, é que nós baixamos a fatura de cerca de 90% das concessionárias do Brasil. E por que esse ponto da fatura é tão importante? Porque o pós-venda nada mais é do que você antecipar a dor do seu cliente. Porque a dor do cliente no nosso mercado ela é no bolso. É quando baixa a performance dele, vem o valor na conta e ele liga para vocês, puto da vida. A dor do nosso cliente ela é no bolso. Então o pós-venda, na realidade, ele não é o saque. Ele não é aquele muro das lamentações que o cliente vai ligar para vocês e vocês vão correr atrás para resolver. Não, pós-venda é você ter processos que mitiguem o risco do seu cliente ter algum problema na experiência com o serviço que ele adquiriu com vocês, que é a compra da usina. E tem maneiras, tem processos e ferramentas hoje que você consegue acompanhar isso e antecipar as dores do seu cliente. Então, a base do MPS, do método pós-venda solar, é isso. É você ir muito além de monitorar. O que a gente está acostumado a ouvir? Vender monitoramento para o cliente, monitorar a usina. Gente, isso é 15%, 20% do pós-venda. Tá? Isso é só o início. É só você acompanhar o cliente lá no portal. Mas, por incrível que pareça, muitos integradores ainda não monitoram todos os seus clientes. Ok, um ou outro cliente pode acontecer, mas ainda, vez e outra, aparece um integrador lá para nossa mentoria e eu pergunto para ele, quantas usinas você tem? Ele, cara, não sei.
Tá, mais ou menos, não faço ideia. Cara, vai lá no portal da Grova, te dá uma olhada. Então, eu não coloquei meus clientes no portal de monitoramento ainda. Isso o cliente que depois a gente foi ver que ele tinha mais de 200 instalações. Então, o monitoramento ele é só o primeiro passo. Depois disso, tem outras e outras funcionalidades que vai formar toda a metodologia do pós-venda, tá? Mas, para iniciar aqui, esse é um gráfico que muita gente não conhece. A gente sabe na correria do dia a dia qual que é a incidência do nosso pós-venda. Só que diferente do que a gente imagina, o pós-venda ele não é uma célula dentro da engenharia. Então aí que está o primeiro ponto de mudança de mindset referente ao pós-venda, tá? Quando a gente fala de rotina de pós-venda, na verdade eu vou perguntar para vocês. Qual é o maior problema que vocês têm hoje com o cliente de vocês no pós-venda? Quem aí arrisca dizer? Wi-Fi. Isso é cerca de 30% a 35% da rotina do seu pós-venda relacionada ao Wi-Fi. E nós somos integradores, não somos empresa de TI. E em muitos casos, eu atendi um cliente em Natal, que atua no Rio Grande do Norte e no Pernambuco, vários estados, e ele, vez ou outra, precisa pegar o carro, rodar 200 quilômetros para reconfigurar o Wi-Fi de cliente. Com certeza, ninguém precifica isso no projeto. Então, além de ser um problema que todos os dias acontece, tem muitos casos que você se desloca até o cliente, então é mais custo. E é por isso que a gente não gosta tanto do pós-venda, porque a gente olha para ele só como uma dor de cabeça, gerador de custo. E aí, qual que é o segundo maior problema do pós-venda? É a concessionária. Então, o cliente que teve um problema, a fatura, não veio o crédito compensado correto, não faturou, né? Tem uma série, são 7 a 8 itens, que isso engloba mais 30% do dia a dia do pós-venda de vocês. Depois, é a dúvida do cliente. É o cliente que não entende a fatura, é o cliente que não entende onde estão as informações, é a concessionária que muda o layout da fatura. E esse cliente, de novo, vai ligar para vocês, e aí você tem que prestar uma consultoria para esse cliente explicando o que tem lá na fatura. Então, se a gente somar esses 3 itens, eu estou falando de 60% a 70% do dia a dia do pós-venda de vocês. São 3 itens que não são itens técnicos. Não são itens que necessariamente a engenharia vai resolver. Precisa ser a engenharia para resolver. Então, sobrou ali só alguns problemas técnicos ou necessidade de limpeza, manutenção, enfim. Então, vejam, a rotina do pós-venda ela está muito mais atrelada a itens administrativos e 60% dela itens que não é responsabilidade de vocês. Então, quando você coloca isso em números, né, e hoje a gente não tem a prática de medir ticket, alguns integradores fazem isso, medir o ticket, a natureza do ticket do pós-venda, mas quando você colocar, vocês vão chegar provavelmente em um número muito parecido com esse, que são os maiores problemas do pós-venda. Agora, tá, como é que a gente transforma isso numa metodologia, organiza esse dia a dia e gera receita com isso? O que normalmente acontece voltando à dor do cliente? Dentro desses itens aqui, o que geralmente acontece? Vamos simular aqui. Né, o Ricardo, eu comprei uma usina com o Ricardo instalou e, de repente, minha conta de luz veio cobrando R$1.000. O que eu pego? Faço? Ligo para o Ricardo. Ricardo, você é um sem vergonha. Você me enganou. Você falou para mim que eu não ia gastar R$1 mais de conta de luz, que eu ia pagar só o mínimo, e veio R$1.000 de conta, você é um safado, enfim, já vai soltar os cachorros. E Ricardo vai falar, tá bom, deixa eu entender o que aconteceu. Nesse momento, a pessoa que ligou, ela falou mal de você para o tio, para a esposa, no trabalho, já começou a falar mal de você. O Ricardo vai fazer o quê? Ele vai lá e vai entrar lá para entender, vai ver que a performance caiu, e ele vai perceber que a usina tem 1 ano, 1 ano e meio, 2, e nunca foi feita uma limpeza. E aí o Ricardo vai ligar para mim e vai falar que
provavelmente tem sujeira ali acumulada, enfim, vai fazer uma visita, vai identificar, vai executar a limpeza, beleza, vai voltar a performar a usina e vai começar a gerar normalmente. Qual que é o outro caso que ele também tem um final parecido? Novamente, eu liguei para o Ricardo, paguei a fatura, e aí o Ricardo vai falar, cara, me manda uma foto da sua fatura, ou me dê o acesso da concessionária, para eu dar uma analisada. Eu vou passar para o Ricardo. E aí, essa análise vai demorar um pouco mais, porque ele vai fazer um relatório manual para mostrar para mim que eu comprei uma usina solar, não uma hidrelétrica, e que o meu consumo subiu muito. Só que isso vai demorar uns 2, 3 dias se for feito de forma manual, porque ele vai pegar a fatura, vai colocar no Excel, vai calcular, e novamente, nesses 2, 3 dias, o que está acontecendo? Eu estou falando mal do Ricardo para todo mundo. E aí a gente já começa a ter problema com a maior fonte de receita do mercado hoje, que é a indicação. Aí o Ricardo vai me ligar uns 4 dias depois, vai perguntar, Fábio, responde uma pergunta, você colocou um ar-condicionado a mais? Cara, eu coloquei um ar-condicionado no quarto da minha filha e coloquei um ar-condicionado na sala. Mas foi só um ar-condicionado, né? Tá, você colocou mais alguma coisa? Ah, cara, eu comprei uma cervejeira. Lembrei, eu coloquei mais um chuveiro elétrico. Então, vamos fazer uma continha aqui, aí o Ricardo vai chegar, vai fazer a conta e vai mostrar, falar, puta, ar-condicionado gasta tudo isso mesmo? Então, eu vou pedir desculpas ou não para o Ricardo, ok, só que eu não vou voltar para todas as pessoas que eu falei mal dele e vou chegar lá para o cara e falar assim, ei, cara, lembra lá o Ricardo que eu chamei de safado, sem vergonha, enganador? Então, eu falei errado para você. Não vou, a pessoa não vai fazer isso. Então, todo mundo que ele falou mal nesses dias vai ficar, ou não vai colocar mais energia solar, porque não vai confiar, ou não vai colocar com você, porque coisa ruim fica e não sai mais. Isso é, querendo ou não, por mais que a culpa não seja do integrador, quando a gente fala de sucesso do cliente, de experiência, de pós-venda, por 1 dia, 2 dias ou 3 dias, esse cliente, ele teve um problema com a experiência dele. Porque ele fez uma compra de um serviço baseado numa promessa de ter uma economia, ou seja, tudo isso é um desenho da jornada do seu cliente, é o fator motivacional que ele teve para adquirir o seu serviço. Por mais que você não tenha razão no problema, porque ele achou que tinha uma hidrelétrica em casa, foi ruim a experiência dele. Ele parou de te indicar, ele falou mal para todo mundo de você e não voltou lá atrás para, vamos dizer assim, se redimir sobre a sua marca. E aí você coloca isso para mais e mais e mais clientes quando você continua nesse formato de pós-venda passivo, que é nada mais do que você ter um departamento de saque só recebendo as burdoadas dos clientes de vocês. E aí o que é o MPS, você trazer o pós-venda de passivo para ativo? Então, muito além de você só monitorar a usina, você consegue acompanhar hoje, lá no o SolarZ é uma das ferramentas do mercado, tem outras também, a ideia aqui não é fazer pitch de vendas, é explicar para vocês a importância do pós-venda, é você inverter a roda. Então, como é que você identifica esses casos? Se você tiver, pode, por favor, o SolarZ, né? Mas se for o SolarZ ou se for outras soluções, você ter uma televisão lá na sua engenharia com o dashboard aberto, que vai ter os alertas, é na hora que ficar vermelho a usina, você vai entrar em contato com o seu cliente ativamente para entender com ele qual é o problema. Porque normalmente esse cara está trabalhando ou ele não viu, porque se você não acompanha, o cliente também não acompanha todos os dias a usina dele. E aí quando ele vai identificar o problema, o que vai acontecer? Vai doer no bolso dele. E aí vai acontecer o caso que eu falei para vocês. É vocês, e aí pelo SolarZ você consegue fazer isso. No momento que a usina chegar com a performance para baixo de 90, tem gente que define 90, tem gente que define 80, aí vai do indicador de cada um. Mas no primeiro momento que essa usina baixar a performance, não é você esperar o cliente vir com um problema para você. É você entrar em contato com o cliente. Na verdade, antes disso, você entrar lá, analisar a usina, ver se tem algum problema, ver a última vez que você fez a manutenção
e você ligar para o cliente e falar, ó, provavelmente temos um problema na sua usina, porque precisa limpar, enfim, você vai analisar, mas a ideia é você vai antecipar a ligação para o cliente. E aí você vai vender a limpeza para ele, antes dele pagar a conta de luz, porque baixou a performance e porque a usina estava suja. É você acompanhar na virada de mês, através dos relatórios, que o consumo do seu cliente subiu. E aí, quando o consumo está subindo, você já liga para o seu cliente para oferecer uma ampliação de usina. E aí, por isso a importância da fatura. E aí, lá no SolarZ você consegue fazer isso. Então, a gente está invertendo a ordem das coisas. É você passar a antecipar essas oportunidades de receita, mas antes disso, você está antecipando a dor do seu cliente. Você está fazendo uma gestão do ativo do seu cliente. Por isso que o produto pós-venda que a maioria dos integradores da SolarZ hoje vendem é sempre gestão alguma coisa. Tem gestão EcoSul, tem gestão Power. Por quê? Porque você está fazendo uma gestão do ativo do seu cliente. E aí a parte da Wi-Fi, eu vou deixar uma dica para vocês, antes que eu estoure o tempo, né? Que é uma coisa que na integradora que a gente tem, zerou o problema de Wi-Fi, literalmente zerou. A gente coloca um roteador nosso entre o inversor e o roteador do cliente. E a gente liga por Wi-Fi, o nosso roteador com o inversor. E liga o nosso roteador por cabo com o roteador do cliente. Então o cara pode trocar a configuração, pode trocar a senha, pode trocar o provedor, o que quiser. Está puxando por cabo. Isso, no nosso caso lá, ele zerou o problema de Wi-Fi. E os clientes da SolarZ que começaram a fazer esse procedimento, zerou o problema de Wi-Fi. Literalmente zerou. Porque a Wi-Fi é um outro problema que bate no pós-venda. E se você não tiver a comunicação da usina do seu cliente, você vai ficar no escuro e essas antecipações você não vai fazer. Só que reconfiguração de Wi-Fi no pós-venda, ele não pode ser feito de graça, porque são 25 anos. Eu até brinquei esses dias lá no Instagram da SolarZ, coloquei que nós éramos integrador Papai Noel, porque fica dando presente para o cliente direto. Mas, no contrato, você precisa deixar isso claro. E você não, assim, se você quiser assumir esse custo de ir lá no cliente reconfigurar o Wi-Fi, tudo bem, mas você não precificou isso no projeto. A sugestão que a gente dá lá no método pós-venda solar é você gravar um vídeo da reconfiguração da Wi-Fi, você pegar um PDF com o passo a passo da reconfiguração da Wi-Fi, deu problema, você manda o vídeo para o cliente, você manda o PDF para o cliente, você tenta fazer o acesso remotamente ajudar o cliente. Com esses 3 passos, vocês vão resolver boa parte do problema. Porque com o vídeo ele vai passar para o primo, o sobrinho, e ele vai conseguir resolver. Aí vai ter um público mesmo que vocês vão ter que fazer a intervenção e ajudar lá o cliente na casa dele. Mas vocês já vão enxugar muito disso fazendo esses procedimentos. E aí vejam que a rotina do integrador no pós-venda, ela é rotina administrativa. Então, só para fechar aqui, que foi bem corrido o formato dessa palestra, para eu não estourar mais o tempo, a rotina o que a gente traz no MPS o pós-venda, ele é uma rotina administrativa. Então, ele tem que ser tratado, na realidade, não como uma célula dentro da engenharia. Ele é um produto. O pós-venda, ele é um produto de vocês. Onde você vai ter um processo, você vai ter um procedimento, você vai ter uma equipe para ele, você vai divulgar esse produto, você vai precificar esse produto e você, principalmente, vai ter uma equipe dedicada. Quando eu falo equipe, pode ser uma pessoa. Lá com 400 usinas, a gente tem uma pessoa até hoje só, que começou com um estagiário administrativo. Mas o importante é você vai ter uma equipe dedicada para isso. Por quê? Porque você vai analisar a geração, vai analisar o consumo, vai analisar o crédito, vai antecipar essas vendas para os clientes de vocês. Isso você vai transformar num produto onde você vai gerar essa receita, ou a receita recorrente, ou você vai antecipar a venda de limpeza para o seu cliente, ou você vai antecipar a ampliação de usina do seu cliente. Normalmente, os integradores dão 6 meses, na região sul, costuma dar 1 ano, dá 6 meses desse produto para o cliente como bonificação. Porque, na realidade, vocês já estão fazendo isso.
A questão é, o cliente acha que isso é garantia. Por quê? Porque na hora de vender a usina, a gente não fala para o cliente o que é garantia e o que é pós-venda. A gente fala o que é garantia. O que não é garantia, a gente não fala. Então, no ato da venda, você vai falar para o seu cliente o que é garantia e o que não é garantia. Só que ele vai ter essa bonificação. Esse atendimento que está aqui, você vai bonificar o seu cliente. Então, para ele, a mensagem é, eu estou reconfigurando seu Wi-Fi, eu estou te ajudando com a concessionária, porque faz parte de uma bonificação do meu produto pós-venda. E aí você vai tirar da mentalidade do seu cliente que isso que você está fazendo é uma obrigação, é uma garantia. Porque ele vai ficar pendurado em você nos próximos 25 anos. E aí, depois de 6 meses, você vai transformar isso num produto e vender para o seu cliente. E aí você pode vender isso junto com uma limpeza, junto com uma manutenção. E aí tem várias técnicas para isso. Ok? Pessoal, obrigado. Queria pedir desculpa só pela correria aqui do formato da palestra. É bem curto, geralmente eu falo esse tema em 1 hora, mas eu faço um convite para vocês. Primeiro, quem não me segue ainda, me siga no Instagram, é fabio.solarz. No nosso Instagram e no YouTube, lá tem vários conteúdos sobre isso, e tem um Masterclass que fica no YouTube da SolarZ, é Masterclass de pós-venda, que é 1 hora de aula, explicando detalhadamente esse passo a passo do método pós-venda solar que eu trouxe para vocês. E quem tiver qualquer dúvida sobre pós-venda, me adiciona lá no Instagram, pode me chamar que vai ser um prazer trazer para vocês essas técnicas e como transformar, igual vários integradores na SolarZ já tiram 20, 30 mil de receita recorrente por mês. Vai ser um prazer ensinar vocês essa metodologia para que vocês também venham para esse time. Obrigado, pessoal. Perfeito, agradecemos então ao Fábio Furtado.